Boa noite, vamos dar sequência aqui às nossas aulas, nossas aulas aqui da ONRO, sobre a caldeira de vapor. E hoje vamos fazer o tagueamento lá do que a gente já tinha feito nas aulas. E eu ensinar vocês sobre a YHV1, YHV2, V3, né? E também vamos começar já a ver aqui algumas entradas analógicas aqui, escrever lá no nosso CLP, no IO Comet, que eu já tinha. Mas antes disso, peço a todos que se inscrevam no canal, também deixem seu like, sininho de notificações. Nosso objetivo é familiarizar vocês com a ferramenta da ONRO. Então vamos ver o nossa caldeira de vapor, né? A nossa caldeirinha de vapor aí. Então na aula passada tínhamos visto isso, né? Que nós devíamos sinalizar aqui o nosso liga comando, né? Então a gente ia colocar o que no nosso CIO aqui, CIO 00. Então a gente ia colocar liga comando, desliga comando, reconhece falha, manual, em automático e emergência. Então vamos fazer isso aí. Então aqui o primeiro botão seria liga comando, tá? Então liga comando. O segundo botão seria desliga comando. O terceiro botão seria reconhece falha. O quarto botão em manual e o quinto botão em automático. E o sexto e último, assim por enquanto, emergência. Então esse aqui seriam os nossos botões que nós iríamos colocar aqui na nossa CP1H, né? Então até o 06, até o 05, escrevi aqui errado, emergência, né? Então até o nosso botão aqui, o quinto botão, seria emergência. Então a gente vai fazer isso daí. Então esses vão ser os nossos primeiros. Então, como eu disse, né? Nós precisamos de um painel elétrico que vai a HM em cima, e a parte de baixo nós temos que ter alguns botões, né? Os botões seriam botões assim, botões comuns, né? Como seriam esses botões? Eu vou mostrar para vocês aí alguns botões que eu tenho. Eu vou mostrar para vocês esses botões. Então seriam botões assim, só para vocês terem uma ideia de que é o botão. Então esse botão aqui primeiro que eu tenho é esse daqui, ó. É um botão aqui da Schneider. Ele é um botão luminoso, tá? Então ele tem aqui um contato NA. O que seria um NA? NA seria um contato aberto. Todo sinal que começa assim, ó, 3 termina com 3 e 4, né? 3 e 4, 13 e 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, 53, 54, eles são ditos como NA, né? Todo botão, vou mostrar um para vocês aqui, fechado, que o final é 1 e 2, 1 e 2, 11 e 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, é NF. E o que é o botão? O botão ele trabalha assim, ó. Ele tá fechado, ele tá aberto aqui o 3 e 4. Quando eu apertar, vocês vão ver que a parte de trás, o verde, vai ficar para frente, ó. Ele fechou. Se você bipar aqui com o multímetro em continuidade, daqui para cá passou tensão. Daqui para cá deu continuidade. Se eu tirar o dedo, ele vai abrir. Então, no CLP, o que você faz? Você pega um sinal, um positivo qualquer, vai jogar aqui. Depois nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar esse sinal, a saída deles nós vamos pegar e jogar nessa entrada aqui, nessa entrada 00. Quando eu apertar o botão, eu vou pegar esse 24 volts que está aqui e vou jogar na cartela do CLP. A partir desse momento, o que vai acontecer? Esse LEDzinho aqui vai acender. E lá dentro do meu CLP, aqui, quer ver, ó? Aqui, nessa parte aqui do 0.00, ele vai dizer na lógica para mim lá que está em nível 1. E aí tem também o fechado, né? Que é assim. E esse botão tem um problema, por ele ser luminoso, ele tem aqui uma parte, ó. Essa parte aqui, ó, mostra que é uma lâmpada. Tá vendo aqui, ó? Se vocês olharem, é um LED de 20 mA.
né? X1 e X2. X1 você liga o positivo e no X2 você liga o negativo. Esse CLP, por ser abaixo de 0,5 ampere, você consegue fazer uma ligação direta daqui, ó, dessa parte de baixo. Aqui embaixo, no CP1H, ele trata assim, ó, aí é o canal 100. Então, aqui seria o canal 100. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, tá 100. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Canal 100. Tá vendo? E aqui, ó, canal 101. Então, aqui é tratado assim, ó. Canal 100.00, canal 100.01, 02, 03. Esse botão, pessoal, você consegue acender essa lâmpada aqui, normalmente, através da saída do CLP. Porque ela aguenta até 5,05 ampere. Imagine que você, no nosso caso aqui, da nossa caldeira de vapor, nós temos 3 válvulas, a YHV1, YHV2 e V3. Elas 3, imagine que ela tenha lá, vai ter um fluxo grande e ela vai ser um êmbolo bem grande, né? Porque vai ter uma quantidade de água grande, então ela precisa de um acoplador forte. A maioria das válvulas, seja ela da Rexroth, da Bosch, o que for, SMC, né, ou qualquer outra aqui, da Noga, não sei o que for, elas consomem muito. Elas consomem em média 30 watts, uma bobina de 24 volts, dá mais ou menos 1,25 ampere. Um CLP não aguenta. Se você colocar aqui para puxar 1,25 ampere, como ele é transistor, né, nesse caso aqui, esse CLP, ele é um CLP a transistor, que eu tenho aqui, e ele é PNP. Então ele manda sinal positivo aqui. Se ele for a relé, não tem problema. Você pode colocar ele aqui e ele fecha um relé lá dentro. Se ele for a transistor, a maioria dos transistores é 0,5. Então você é obrigado aqui a pegar esse sinal do CLP esse sinal do CLP de 24 volts, jogar no relé acoplador. Esse relé acoplador vai fechar um contato que eu disse para você, 3 e 4, 11 e 14, né? Eu vou mostrar para vocês também que tem um aqui, ó. Quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês, ó, aqui na internet. Vai pegar esse relé acoplador, que nem no caso aqui, ó. O que eu falo para vocês, né, gente? A maioria das vezes é 3 e 4 aberto e 1 e 2 fechado. Aqui, como tem o mesmo comum para 2 contatos, eles priorizaram o fechado, mas eles simbolizaram que quando você energiza um relé acoplador, esse sinal que está aqui, ele está em repouso. Quer dizer o quê? Sem estar energizada a bobina 1 e a 2, ele vai estar dando continuidade do pino 11 para o pino 12. Quando você energiza aqui o A1 com 24 volts, imagine que sai aqui do meu CLP aqui, ó, da entrada 100.00 do meu canal 100 aqui, o que vai acontecer? Ele vai chavear esse aqui lá dentro, esse relézinho aqui, ó, vai chavear. Quando ele chavear, esse sinal que era aberto vira fechado, quando isso estiver energizado. Na maioria das vezes, como eu disse para você, o que a gente faz? Pega da saída do CLP, coloca aqui, aqui ele fecha um contato, aí a gente pega um positivo de uma fonte de 24 volts com 10 amperes, e joga esse sinal na bobina da minha válvula. Imagine que eu vou ter uma válvula assim lá, ó. Essa é a bobina da minha válvula, tá vendo aqui, ó, 24 volts, DC, 30 watts. Se ela for 24, lógico, existem bobina 220, 110, 60, 72. Se você fizer isso, o seu CLP, se você colocar uma bobina aqui 220, o seu CLP não vai suportar, porque aqui não sai 220. Esse CLP é 24. Então, o que você é obrigado? A pegar um relé acoplador, colocar aqui uma fase de 220, e quando fechar, ele vai fechar 220 e vai acionar a sua solenoide. Mas no nosso caso aqui, vamos voltar ao nosso caso, a nossa bobina é 24 volts a 30 watts. Vamos fazer uma continha rápida aqui. 30 watts dividido por 24, em média, é 1,25. Então, 1,25 ampere, o seu CLP não consegue. Então, a gente é obrigado a fazer isso nesse nosso relé. Jogar aqui, ter uma fonte de 24 volts com 10 amperes,
a quantidade de corrente que é necessária. Aí você vai ver quantos cilindros você tem. E aí jogar isso aqui lá. E aí quando acionar a saída do CLP, ele fecha esse acoplador, esse relé acoplador. Esse relé acoplador, quando ele estiver energizado, ele vai passar esse contato desse positivo que está continuamente aqui. Vai fechar o contato aqui, a tensão vai passar aqui e vai para a válvula. Chegando lá na válvula, a gente vai ter o quê? Essa bobina. Aqui dentro tem um pino 1, o pino 2 do outro lado e aqui o terra. O pino 2, você pega o negativo daqui e joga direto na fonte, no negativo da fonte, numa barra negativa. E o pino 1, daqui você pega um fio e joga no nosso relé acoplador no Born 14. Quando você faz isso, quando você acionar a sua saída aqui, a 100.00, um exemplo que eu estou dando, que não vai ser o nosso caso, você acionar qualquer saída aqui, se tiver ligada no relé acoplador, vai acionar, né? Então é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente precisa. No nosso caso, então será isso. Então a gente vai fazer isso daí, as nossas entradas. No nosso caso aqui, como é somente uma lâmpada, tá, gente? Uma lâmpada aqui, como eu disse para vocês, simplesmente uma lâmpada de mais ou menos, né, 20 mA, não precisa, não há necessidade. Ela suporta, o CLP consegue, né? Suporta a gente ligar o nosso aqui, nossa lampadinha. E também queria falar com vocês sobre esses contatinhos COM, tá? COM é um reforço que existe aqui. Se você mandar acionar lá dentro do seu CLP essa saída 100.00 e não alimentar esse COM aqui, por ele ser um PNP, esse CLP aqui que eu estou usando, ele ser um PNP, você pode mandar acionar essa saída, ele não vai. Por quê? Porque se esses COM aqui não tiver energizado, cada COM desse aqui é para uma saída. Ó. Esse é para esse, esse é para esse, esse é para esse, esse é para esse. Esse grupo aqui de 1, 2, 3, 4 é esse COM. Para esse grupo aqui de 1, 2, 3 é esse COM. Você entendeu? Então, cada grupo de COM aqui, né? Desculpa. Esses 4 aqui, ó. Esse, o 4, 5, 6 e 7 é esse COM. Esse 0, 1, 2 e 3 é esse COM. E esse 4, 5, 6 e 7 de novo aqui, 4, 5, 6 e 7 é esse COM. E aqui, ó, com 0, com 1, com 2 e com 3 esse com 2, esse aqui alimenta os dois e esse aqui 1 e 1. Então, cada um você tem que fazer isso. Se você não alimentar, ele não acende. Se você, exemplo, alimentar todos esse COM e deixar esse COM aqui sem alimentar, esse daqui, gente, o 0, 1, o 2 e o 3 não vai acender. Mesmo que você mande lá o 101.00, o 101.01, o 101.02 e o 101.03, você mandar acionar no CLP lá no seu programa e não tiver energizado isso daqui, esquece. Não vai acender, não vai funcionar. Então isso aqui funciona um botão, tá, gente? Então o botão funciona assim. Então a gente fez agora a parte de entrada do botão. Então quando eu apertar aqui o botão, o que ele vai fazer para mim? O que ele vai fazer? Ele vai pegar um positivo que eu colocar no contato 3 aqui. Eu vou pegar esse contato 4, vou jogar lá no meu cio 00, que é o que está aqui, tá? No meu cio 00, né? Que está aqui, no meu cio 00. E aí ele vai acionar essa aqui dizendo aqui, ó, liga comando. E dentro do CLP eu vou fazer esse intertravamento, né? E aí o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que usar agora o 100, que é a nossa saída do nosso CLP. Vamos entrar aqui no 100, tá? Então o 100 aqui, ó, ele funciona como? Ele vai funcionar assim, gente, ó. Vou mostrar para você. Isso daqui, gente, se vocês olharem, eu queria mostrar uma coisa para vocês também. Eu sei que a aula é curta, mas tem que mostrar, senão vocês não vão entender. Vocês vão perguntar assim: Luiz, aqui tá 0.00 e tem até 0.15. Só que você me mostrou no CLP aqui, eu andei reparando, o CLP só vai até 11 aqui, ó. Do 11 começa a repetir o 00 de novo. Por que isso? Vou mostrar para vocês o porquê. O CLP compacto da ONVO, ele tem essa parte aqui que começa.
Quando ele mostra aqui para você de 00 até 015, é o modular e o de rack, que é a família CJ e a família CQ. O compacto é a família CP, toda a família CP. Então eu vou mostrar para vocês uma cartela da família CJ. Ó. Vou colocar aqui honro, né? Vou colocar aqui uma cartela, ó, ID do 11, né? Vou pedir uma imagem e aí vocês vão ver por que eu tô falando isso, ó. Coloquei aqui. Estão vendo aqui, ó, vai de 0, isso daqui é do modular. Então você monta ele como, você vai montando ele. Então você põe a fonte, a CPU, depois põe as placas de entrada que você quer, placa de saída, placa de rede, é o que você monta conforme o seu projeto. Aqui, ó, o ID211 é uma placa PNP, vai de 0 a 15, tá vendo? E tem uns como aqui, vai de 0 a 15. Então por isso que aqui existe 15. Né? Por isso que aqui no nosso CLP tem de 0 a 15. Mas quando a gente está mexendo com um compacto, que nem aqui foi escolhido um CP1H, não adianta você colocar nada aqui a partir do 12. Não adianta você colocar nenhuma nomenclatura aqui no 12, 13, 14, 15, porque ele não vai funcionar. Ele não vai entender porque ele não tem. Porque do 11 ele já pula para outro canal, que é o CIO1. O CIO1 aqui seria CIO1, aí ele vai ser o quê? Do 11 ele já pula para cá, gente, ó. Ele pula para esse aqui, ó, 1.00. Então seria o que aqui, ó? O que seria aqui? Seria assim, ó. Então seria 0.00 até 0.11, o CIO 0, canal 0. Tá vendo aqui? O canal 1 seria 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 05 até 11. E aí, se você tivesse aqui mais slots, seria a mesma coisa. Esse compacto, ele suporta acho que até 8 slots, ou é 10 slots, não lembro, tem que olhar o manual. Ele suporta, você pode tirar essa portinha, tem aqui um flat cable aqui dentro, com umas conexões, você pluga, e aí seria o que? CIO 0, CIO 1, aí seria CIO 2, CIO 3, CIO 4, CIO 5, e aí seria. Aí o CIO 2 aqui, a próxima placa que você colocasse, teria 15 bits, 16 bits de entrada e 16 bits de saída. Seria do 0 ao 15. Aí seria CIO 2, seria 2.00, 2.01, 2.02 até 2.15. E embaixo seria como? Nesse aqui, esse aqui já muda, gente. Tá vendo? Aqui no compacto, né, já muda. Vai de 0 a 7. Só que se vocês olharem lá, ó, se vocês olharem lá, ele vai de 0 a 15. Por quê? Porque existe também no compacto, se você mudar aqui de I para O, olha que interessante. Para O, se você mudar aqui, ó, aí a mesma coisa. Essa aqui é uma placa de saída, OD212. Ela vai de 0 a 15. É uma PNP também. Então, por isso que eles colocam aqui de 0 a 15. Só que nesse compacto, você vai usar o quê? Nesse compacto, você vai usar somente de 0 a 7. Então, ele vai ser canal 100.00, 100.01, 100.02, 100.03. Aqui, 101.00, 101.01 e aí vai. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. Lá a gente colocou no 0 o quê? Nós colocamos aqui no 0, ó. Liga comando. No 100, nós vamos colocar o quê? Comando ligado. Então, vai colocar aqui, ó, comando, né? Por quê? Porque esse aqui vai ser o retorno da minha lâmpada. Quando eu apertar esse botão aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou apertar esse botão. Se todo o meu circuito, emergência, não estiver nenhuma falha na minha máquina de tudo, eu vou mandar retornar na entrada 100.00 um sinal de 24 volts que ele vai entrar aqui no meu LED e vai acender essa lâmpada. Então aqui vai ficar branco, vai acender uma luz aqui. Então eu vou apertar isso daqui, eu vou mandar um sinal para o meu bit, para minha entrada digital 0.00. Ele vai verificar toda a minha analógica que a gente vai fazer, vai voltar pelo 100.00 e vai acender minha lâmpada. E aí
vai acender aqui o meu botãozinho, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai colocar aqui, ó, comando ligado, né? Aí no 1, o que eu vou colocar? Eu vou precisar colocar aqui aquelas 3 coisas que eu precisei, ó. Em falha, quando a minha máquina tiver alguma coisa, eu preciso colocar isso aqui em falha. Depois eu preciso colocar em manual. E depois eu vou colocar em automático. Essas vão ser as 3 coisas que eu vou fazer com vocês, tá? Então essas assim, em falha, em manual e em automático. Então 100.01, o 100.02 e o 100.03. E aí o que eu vou fazer? Mostrando para vocês. Eu tenho um botão aqui que é a mesma coisa. Só que eu tenho aqui um botão com NA e NF. Só que eu vou usar só o NA. Então vou mostrar para vocês. Eu tenho esse botão vermelho aqui com lâmpada. Então eu vou usar aqui o contato 3 e 4. Que ele vai ser o reconhece falha. Quando eu apertar esse botão vai ser a mesma coisa. Eu vou apertar esse botão. Eu vou pôr um sinal positivo aqui no meu contato 3. No meu contato 4 vai sair um fio. Ele vai entrar aqui na minha entrada 0.02, que é aqui, ó. Ela vai entrar aqui na minha entrada 0.02, né? 0.02. E aí, quando a minha máquina estiver em falha, eu apertando isso, eu quero reconhecer a minha falha. Quando a minha máquina deu uma falha no sistema, o que eu vou fazer? Deu alguma falha lá por algum motivo. Um sensor abriu, o meu W500 lá deu alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu quero que a minha saída 100.01, que é essa saída aqui, gente, ó, essa saída aqui, 100.01, ela atue. E aí eu vou fazer o que? Esse sinal daqui, sair um 24 volts daqui, e ele vai fazer o que? Ele vai entrar aqui, ó, no meu X1 da minha lâmpada vermelha. Quando ele entrar aqui no meu X1, porque o X2 eu vou alimentar com o negativo da fonte, quando ele 24 volts, quando ele dá, ele vai ficar piscando um vermelho. E ao mesmo tempo, essa saída, eu vou fazer ela entrar numa coluna luminosa. O que seria uma coluna luminosa? Toda máquina que a gente vai fazer precisa ter uma visualização, gente. Uma visualização em cima da máquina, né? E essa máquina, que tipo de visualização? A coluna luminosa seria isso daqui, ó. Precisa dessa coluna luminosa. Então, a partir do momento que der uma falha na minha máquina, eu preciso ter uma coluna luminosa. No nosso caso, vai ser uma assim, ó. Um exemplo. E aí ela vai fazer o quê? Quando o meu botão tiver aqui, a lâmpada piscando vermelho, o meu pirulito vai estar também aqui piscando vermelho, né? E aí a gente vai ter também o seguinte, quando eu tenho um outro botão da nossa caixa de comando, então a gente vai ter um botão de liga, um botão de desliga. Aí nós vamos ter um botão de manual para direita, para esquerda e automático para direita. Vai ser esse botão aqui. Então esse botão é um botão de 2 posições. Como é que funciona um botão de 2 posições? Se eu giro por um lado, fecha-se um contato aqui, ó. Ó, eu girei ele para o meu lado aqui direito. Então ele fechou esse contato aqui verdinho. Coloco ele no centro, nenhum dos dois fica dentro. E aí quando eu fechar o outro, eu digo o quê? Que o outro lado fechou. Então, para mim, né, eu olhando o botão, esse lado para cá, ele vai ser manual. Esse lado para cá, ele vai ser automático. Então, quando eu colocar o meu botão para esse lado aqui, eu quero que a minha entrada aqui, ó, a minha entrada 0.03, que seria essa entrada aqui, 0.03, essa entrada minha aqui fique em manual. Quando aqui ficar em manual, eu vou falar para minha saída. A minha saída 100.02, que está aqui, 100.02, mande um sinal para minha coluna luminosa aqui ficar em amarelo. Quando eu girar o botão para a esquerda, para a minha direita aqui, e aí fechar, eu vou mandar um sinal para o meu CLP aqui, ó. Aqui, vou mandar um sinal para o meu CLP aqui em automático,
na entrada 0.04, que vai ser aqui, ó, 0.04, e eu quero que um sinal saia aqui no meu CLP no 100.03. Saindo aqui no 100.03, o que vai acontecer? Aqui, saindo no meu 100.03, eu quero que a minha coluna luminosa acenda verde, né? E quando der uma falha, acenda vermelho. Então é isso que nós vamos fazer, né? Vamos fazer tudo aqui. Então é isso daqui. Isso aqui, gente, é a primeira coisa, é os primeiros comandinhos que a gente faz numa máquina simples, básica, né? Aí vai ter o botão de emergência. O botão de emergência, a mesma coisa, ó, eu aperto ele aqui, o botão de emergência é sempre com 2 NF, é sempre com NF, tá? Botão de emergência não pode ser com NA, por quê? Porque você imagina o NF, porque ele tem que ser sempre contato ativo lá. Eu sempre tenho que ter no meu CLP aqui, no meu CLP, eu tenho que ter o sinal aqui direto, aqui, ó, no 5. Direto em 1. Porque se alguém, por um exemplo, né, quebrar esse botão, aqui na emergência, o 0.05, se alguém quebrar esse botão, ou esse fio soltar, ou alguém cortar o fio, a máquina tem que parar. Porque você imagina se a máquina dá problema, e alguém for lá e soltou o fio, o eletricista, o mecânico, o que for, tá, a faxineira, tirou o fio daqui, né? E aí você tá com a máquina lá, vai estourar a caldeira, vai estourar um negócio, você precisa bater a emergência, você bate e aí não fecha o contato. E aí, então, não se faz emergência com NA, sempre com NF, e sempre uma linha viva. O 24 tem que percorrer toda a linha, porque qualquer anomalia, um fio solto, um fio rompido, ou alguém bateu, ou quebrou algum botão, alguma coisa, tem que acusar, e aí tem que, porque é segurança tanto para a pessoa como para o equipamento. Tá bom, gente? Agradeço aí a aula, espero que vocês tenham gostado, deem seu like, também apertem o sininho de notificações, aqueles que só assistem se inscrevam, divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conhecem. O nosso objetivo é familiarizar vocês com a ferramenta da Honra e também com automação. E ensinar passo a passo aí, bem detalhadamente, todos esses tipos de componentes que nós usamos. Desde o botão, o sinaleiro, uma válvula, como ela funciona, tudo, uma bobina, como ela deve ser montada, tanto a parte de hardware como a parte de software. Tá bom? Por favor, e divulguem isso. E aquele velho ditado, pratique bastante. Né? Pratique bastante, para que vocês fiquem bons, e aí quando vocês conseguirem, fica bom conseguir galgar melhores oportunidades. E um abraço aí a todos e fiquem com Deus. Até mais.